Estamos vendo uma série de estudos refutando as objeções dos que odeiam a doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Em particular, agora estamos no estudo Soteriologia 32b, refuto da reperdição, usando versículos que, na realidade, tratam de pessoas que nunca foram salvos. Estamos na segunda parte dessa refutação. Então vamos ver passagens. Vou dividir a segunda parte para a segunda e para a terceira. Então vamos ver agora passagens como Mateus 10, 32 a 33, João 8, 51, Hebreus 2, 1 a 4, 12, 25 e 29 e Tiago 2, 14 a 26. Então todas essas passagens estão no grupo de capítulos da Bíblia que são Mateus a Atos, que é os 4 evangelhos de Atos, depois Hebreus até Judas, que são para igrejas em transição. A parte aí que se refere a judeus, a parte que se refere a salvos, a igreja, então igreja em transição, então refere-se a igrejas mistas de novos professantes, alguns de origem gentílica e outros de origem judaica. Igrejas majoritariamente constituídas de judeus. E esses mesmos judeus formam uma outra mistura, um segundo tipo de mistura. De um lado, os judeus realmente salvos, e de outros, os judeus que estão no vestíbulo, que na fronteira. Vestíbulo é aquela fronteira entre o exterior e o interior da casa. Então eles estão no vestíbulo, quase entrados na só graça, só fé, mas ainda agarrados à lei e ao judaísmo. Por isso, nesses casos todos, precisamos estudar muito bem o contexto de cada passagem para distinguir se elas falam para judeus convertidos ou se falam para judeus ainda sobre o limiar da salvação. Se as passagens se referirem a B, isso é, os judeus ainda sob o limiar da salvação, ainda em cima do muro, então isso não se aplica a nós, da atual dispensação de assembleias locais, majoritariamente constituída por convertidos gentios e sem nenhuma sombra de judaísmo. Então, contra objeções alegando esses grupos de capítulos, que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois de Hebreus em diante, até Judas, a bala mortal 2 é a seguinte. Você pergunta aí à pessoa, eu tenho que usar todas as minhas roupas com cordão azul e franja? A pessoa vai dizer, não. Aí então você replica, mas número 1538 ordena isso. E ele vai reconhecer isso. Não, mas vamos ser inteligentes. Isso foi somente para os filhos de Israel. Tá certo. É isso mesmo. Depois você pergunta, quanto à pergunta, que me é necessário fazer a fim de que eu seja salvo? Você já notou quão diferentes foram a resposta de Cristo ao jovem rico em Marcos 10 e a resposta de Paulo e Silas ao carcereiro em Atos 16? A pessoa vai pensar e diz, realmente, numa ocasião Jesus basicamente disse, guarda os mandamentos e terás a vida eterna. E na outra, Paulo e Silas disseram, crê e serás salvo. Então, a pessoa reconhecer que há essa diferença, ótimo. Se a pessoa não concordar, não há diferença, não estou vendo diferença. Então, o meu conselho, para até o dia que a pessoa resolva ser honesta, resolva ser sincera. Que, evidentemente, há diferenças. Eu não fui ordenado sacrificar touros, nem carneiros. O judeu foi. Eu não fui ordenado me circuncidar, meus filhos machos também, os judeus foram.
Então não podemos ignorar isso. Quem ignora diz não há a menor diferença de nenhum tipo, desde Adão até o final lá do livro de Apocalipse, não está sendo sincero e não adianta se conversar com quem não quer ser sincero. Então, o que é que eu estou dizendo? Sim, toda escritura é inspirada, mas são somente Romano a Filemão que sempre se aplicam total, direta e somente a nós, os crentes dessa dispensação de assembleias locais, que somos majoritariamente constituídos por convertidos gentios e sem sombra de judaísmo. Portanto, sempre que uma aparente contradição, aparente, entre um verso de Romanos a Filemão e outro verso, lá das outras partes da Bíblia, de Gênesis, etc., sempre que há uma aparente contradição, tudo fica fácil e imediatamente resolvido se ambos os contextos lhe dão permissão para interpretarmos assim. O versículo de Romano a Filemão se aplica diretamente a nós, os crentes dessa dispensação das assembleias locais. E o outro verso, aparentemente contraditor, se aplica a outras pessoas de outras dispensações, que não nos interessam diretamente. Então, todas as passagens que você, contraditor, me trouxe, não são dessa atual dispensação de assembleias locais, então tais alegações nem sequer mereceriam começar a ser consideradas. É como se estivéssemos debatendo aqui a necessidade de vacinarmos papagaios contra alguma doença e alguém falasse sobre minhoca. O papagaio não tem nada a ver com minhoca. Eu não tenho nada a ver com judeu. As condições que Deus deu para a igreja local de gentios convertidos é diferente das que ele deu para Adão, Adão nem carne comia. As que ele deu para a época antes do dilúvio, as condições que ele deu para depois do dilúvio. Nós temos que entender que Deus é o mesmo sempre. Mas seu modo de lidar com o homem, o caráter de Deus não muda, os princípios não mudam, seus atributos não mudam. Mas seus atos de governo da humanidade pecadora, que necessita de salvação, têm mudado, evidentemente. Não é exigido, por exemplo, que eu use roupa somente de um tecido. Eu posso usar viscose com algodão, linho com poliéster, não tem problema. O judeu não pode. Essas coisas nós temos que notar que há diferença. Mas se você nem deveria entrar na discussão desses versículos que não se aplicam a nós. São versículos que vamos ver que são para a igreja de transição e nós não somos igreja de transição. São versículos que se aplicam a judeus que são mistos. Alguns realmente convertidos e outros não convertidos. Algumas vezes o escritor está se dirigindo a judeus convertidos, às vezes está se dirigindo a judeus não convertidos. Então nem deveríamos entrar, considerar esses versos que você está apresentando. Mas se você quiser ouvir de boa vontade, passarei a lhe dar breves explicações, apenas de poucas linhas, somente para as principais passagens por você alegado. Se quer ouvir de boa vontade, de espírito receptivo, buscando ser instruído, sem partir para a briga, sem já estar armado para não aceitar. Se você quer ouvir com boa vontade, com o coração aberto, podemos dar alguns detalhes. Então vamos ver alguns. Mateus 10, 32 a 33. Todo aquele, pois, quem quer que seja, que me confessará diante dos homens, o confessarei também eu diante de meu Pai, aquele que está nos céus. Todo e qualquer homem, porém, que me negar diante dos homens, o negarei também eu diante do meu Pai, aquele que está nos céus. Ora, no começo desse capítulo, Jesus está instruindo seus apóstolos.
antes de enviá-los a pregar pela primeira vez. Nos versículos 32 a 33, ele os faz lembrar da seriedade de suas tarefas. Eles têm de advertir os seus ouvintes que, se pessoalmente rejeitaram o Messias enquanto estão aqui na terra, isso significará que algum dia Cristo os rejeitará no céu. Portanto, Mateus 10, 32 a 33 apenas fala da necessidade dos nunca salvos serem salvos. Não se aplica a nós. Outra pergunta. João 8, 51 diz: em verdade vos digo, caso algum homem preserve e obedeça à minha palavra, então que de modo nenhum ele veja a morte para o sempre. Resposta. A. Afirmar, caso algum homem preserve e obedeça a minha palavra, então de modo nenhum ele veja a morte para o sempre, não implica, se não perseverar e obedecer, então irá para o inferno de fogo eterno. B. A que palavra, ensinamento, mandamento está Jesus se referindo aqui? Quando ele diz, caso algum homem preserve e obedeça à minha palavra. A que palavra ele está se referindo? Vamos ver no contexto. Numa conversação anterior, em João 6, 28, uma multidão tinha lhe perguntado. Disseram, pois, a ele, verso 28, disseram, pois, João 6, 28, disseram, pois, a ele, que é preciso que façamos a fim de que executemos as obras de Deus. Então, Deus vai dar a definição do que é a obra de Deus. Nosso Senhor respondeu, a obra de Deus é essa, que creiais naquele Cristo que Ele, o Pai, enviou. Olha aí, Cristo não está na Bíblia, é comentado. Então, vou ler seus comentários. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então, o comentário. É para crer em Cristo, e quem enviou foi o Pai. Portanto, João 8,51 apenas fala da necessidade, é a mesma coisa, a necessidade dos nunca salvos serem salvos. Outra tentativa, Hebreus 2, de 1 a 4. Por causa disso é necessário mais diligentemente atentarmos nós para as coisas já havendo sido ouvidas, para que não, em tempo algum, vazemos através delas. Porque uma vez que a palavra falada através dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa remuneração e retribuição, como nós escaparemos para fora, se uma tão grande salvação havendo negligenciado, a qual um começo havendo recebido, ao ser anunciado através do Senhor, depois, por aqueles havendo ouvido, a nós foi confirmada, etc. À luz do contexto local de toda a Bíblia, nada afeta o verdadeiro salvo. O cômputo global da Bíblia, você analisando, sempre encontra versículos dizendo que o salvo creu, está salvo eternamente, e não encontra nenhum que diz um salvo perdeu a salvação. Então, à luz desse contexto, e à luz que estamos na dispensação das assembleias, há duas soluções para essa passagem. Primeiro, esse livro de Hebreus não foi dirigido direta e somente aos crentes, às igrejas, aos crentes da dispensação das assembleias. Até o nome é aos hebreus, eu não sou hebreu. As outras cartas eram aos crentes da igreja em Roma, aos crentes da igreja em Éfeso, aos crentes da igreja em Corinto, aos crentes da igreja em Filipe. Aqui começa a vir as epístolas, onde não são dirigidas a igrejas, são dirigidas a pessoas que eram judeus, não eram gentios, eram judeus e mistos, uns convertidos e outros não. E essa passagem se aplica ao grupo de judeus do período de transição
diante da diáspora do ano 70. Então Cristo foi morto no ano 32 e até o ano 70 houve uma superposição. Ainda já havia a igreja, mas ainda não tinha desaparecido totalmente de cena o Israel. Então, havia uma superposição. Então, os períodos de transição, nós temos que tratar como período de transição. Então, aqui nós temos alguns membros das igrejas com judeus já salvos e pertencentes à dispensação das Assembleias, e outros membros ainda no vestíbulo da salvação, em parte atraídos pelo Evangelho e em parte querendo manter os usos e os costumes do Velho Testamento, mas não realmente estando nele, em Jesus Cristo. E a exortação é para que todos esses judeus creiam de verdade. Alguns apenas pareciam crer, mas não criam realmente. A exortação é para que sejam fiéis, para que assim sejam salvos de verdade. Consequentemente, a passagem também se aplica, tudo que eu disse também se aplica ao período de 7 anos da tribulação. 7 anos da tribulação são os 7 últimos anos de Israel. Israel, o cronômetro profético foi interrompido, como você num jogo de futebol, um jogador se machuca, tem que ter uma padiola, tirar de campo, vai perder 3 minutos, ele pausa o cronômetro, para depois recomeçar o tempo regulamentado do jogo. Então Israel tem determinado, por profecia a Daniel, 490 anos antes que comece o reino milenar sobre a terra, e venha um Messias para reinar corporalmente e visivelmente em carne e osso, sentado em Jerusalém, e nossos olhos podemos ver. Então, os 7 anos estão faltando, foi pausado, e Israel não está em evidência agora. Voltará a ter os 7 anos e a tribulação, tudo que foi dito sobre o livro de Hebreus, também se aplica ao período da tribulação. Segunda observação, se tivesse sido escrito esse versículo, e se aplicasse aos salvos da dispensação das Assembleias, a passagem se referiria à necessidade de verdadeira conversão em todos os tempos. Sempre houve salvação em todas as dispensações, sempre a única maneira, a última maneira é através da fé, somente da fé. Embora Deus tenha usado a lei para o homem prostrar-se ao chão e dizer, eu não posso cumprir a lei, e rogar pela graça de Deus. Então ele diria que você é salvo pela fé, como Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Mais um versículo de Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis aquele que está falando, porque se não escaparam esses que aquele divinamente os advertido sobre a terra rejeitaram, muito mais não escaparemos nós, caso estamos voltando as costas e nos desviando para longe daquele proveniente de junto dos céus. À luz do contexto local e de toda a Bíblia, nada afeta o verdadeiro salvo, já vimos, o salvo da dispensação das Assembleias, quanto à segurança da salvação. E há 2 soluções para essa passagem. Primeira, esse livro de Hebreus não foi dirigido direta e somente para crente da dispensação das Assembleias. Já vimos isso. Segundo, se tivesse sido escrito, essa passagem, se tivesse sido escrita, e se aplicasse ao salvo da dispensação das Assembleias, ela estaria ensinando a necessidade de verdadeira conversão, como é necessário em todos os tempos. Mais uma de Hebreus 12, 29. Porque em verdade o nosso Deus é um fogo que está consumindo. Está falando aqui que uma pessoa salva perde a salvação? Não tem o menor sentido essas objeções, meu amigo. Leia o verso 28, que está se referindo aos verdadeiros crentes.
e entenderá que o verso 29 não se refere a nós. Leia, por favor, com seus lábios. Hebreus 12, 28. Por isso, olha como uma congregação mista. Enquanto o 29 está falando de fogo consumidor para os perdidos, para eram da igreja, mas não eram salvos. O verso 28 está falando ao grupo de salvo e diz assim: por isso, um reinar inabalável, estando nós recebendo, tenhamos graça, pela qual prestemos culto de modo agradável a Deus, com reverência e temente devoção. Tiago 2, 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode livrá-lo? 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 22. Bem veio que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Bem, à luz do contexto local e de toda a Bíblia, nós sabemos que nada afeta o verdadeiro salvo, porque há centenas de versículos que explicitamente associam o ato de crer com a recompensa, o resultado garantido por Deus de eterna salvação. Pelo menos estou falando para a dispensação das assembleias. Eu creio que para todas as dispensações foi assim, mas só quero falar sobre a dispensação atual. Eu creio que todas as dispensações houve salvação pela fé, somente pela fé. Mas vamos nos restringir a falar da nossa dispensação. E há três soluções para essa passagem. Primeiro, esse livro de Jacob não foi dirigido direta e somente a nós, os crentes da dispensação das assembleias. Então, a rigor, deveríamos parar aqui, nem nos perturbarmos com uma coisa que não foi dirigida para nós. Segundo, se tivesse sido escrita essa passagem, e se aplicasse ao salvo das dispensações das assembleias, a passagem, à primeira vista, poderia aparentar se referir à necessidade da verdadeira conversão através da verdadeira fé. Então, estaria resolvido também. Ele estaria ensinando que os não salvos precisam ser salvos. Não está ensinando que salvos pedem salvação. Mas, terceiro, não há nada que nos autorize a entender que alguma referência na Bíblia fale da fé de uma pessoa, diferente de a fé, que é o corpo de doutrina da Bíblia. Então, não há nada na Bíblia que fale da fé de uma pessoa que não seja a fé verdadeira, não fingida nem equivocada. Fé do modo bíblico e no Cristo da Bíblia. Fé que sempre salva. Estou entrando num terreno que talvez muitos não vão gostar. É muito popular se falar em verdadeira fé, falsa fé. A verdadeira fé produz obras, se diz. A fé sem obra não é verdadeira. E entra num terreno perigoso. Eu estou aqui afirmando, não é invenção minha, milhares de
de autores muito melhores do que eu já chamaram a atenção para isso, porque o que temos que fazer é somente ler na Bíblia e crer a Bíblia. Ler e crer, ler e crer, crer e ler. Então, na Bíblia não se fala em fé falsa. A fé pode, em uma época, estar viva, no sentido de que é visível aos olhos, está produzindo frutos, frutos úteis aos outros, frutos úteis à obra de Deus. Ou ela pode estar morta, no sentido de que não está produzindo esses frutos. Mas, quer viva ou morta, a fé sempre salvará. Não há um verso que diga que é um tipo de fé que não salva. Ora, muitos constroem, criam, inventam muitas subcategorias de fé. Já vi falar de fé verdadeira, fé que produz abundantes obras, fé salvífica, e falar de fé falsa, fé que não produz suficientes obras, fé não salvífica. Mas quanto à salvação, a Bíblia só tem duas categorias. O homem tem fé ou não tem fé. Ou ele crê ou descrê. Ou ele recebe ou recusa. Ou ele é salvo ou ele fica perdido. Portanto, a fé é viva, como a Bíblia fala, a fé é morta, mas ambas são fé. E ambas salvam. E talvez livrá-lo, a palavra livrá-lo, refira-se à salvação de algo material, da saúde, da alimentação, como você pode ver em Marcos 3,4, Lucas 6,9, onde temos livrá-lo se aplicando a coisas materiais. Salvação na Bíblia nem sempre é salvação eterna do espírito e da alma, salvação espiritual, salvação da morte espiritual. Viu? Salvação pode ser cura de uma doença, salvar de um bandido, salvar do afogamento, salvar de muitas coisas. Só o contexto é que explica que tipo de salvação está sendo falada. Então, amigo, vou interromper aqui e vou depois completar esse 32b, que está dando trabalho, está dividido em 3 partes, mas é bom, viu? E fica a exortação, não se deixe enganar. A Bíblia diz que uma vez salvo, sempre salvo. Diz com outro modo, mas é mais forte do que esse. E quem crê nunca perecerá. Diz, ninguém arrebatará da mão do meu Pai. Não se confunda com esses armadilhas que tentam colocar os arminianos e tentam colocar a salvação como uma parte na responsabilidade de Deus, uma parte na sua. Deus nos abençoe.